né? Não, Valdomiro no Abraão. O Américo na Trindade e o Henrique no centro. Em instantes, as perguntas de vocês. Delegado, o senhor que não participou no bloco anterior, a opinião do senhor, esquecendo-se um pouquinho a questão da lei. O senhor defende a regulamentação da atividade bingo e videoloteria? Veja bem, nós deixamos essa discussão para a sociedade. Nós até concordamos, em parte, com o que o promotor falou. Ela é uma atividade que, se não regulamentada adequadamente, ela tem uma carga de risco. Cria-se um ambiente para que haja corrupção. Agora, nós somos terminantemente contra a corrupção, sob todos os aspectos. E aquele policial no estado de Santa Catarina que estiver envolvido com isso, nós vamos acionar, sem dúvida, todos os mecanismos legais para que seja apurado e ele seja excluído da corporação. Então, nós deixamos esta discussão para a sociedade e esperamos que em breve seja ou regulamentado dentro dos requisitos legais exigidos ou que se tenha uma lei, uma definição e se pare com essa situação de uma hora abre prerrogativa para abrir estabelecimentos, outra hora alguém diz que não pode abrir estabelecimentos. E nós estamos nessa situação de se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. E atividade funcionando na ilegalidade ou na clandestinidade, né? Desregulamentada. A situação de... Não, na clandestinidade, né? Isso concordo. Porque volta e meia tem ação da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Hoje, fechamento de casas. Nós tínhamos 1000 bingos antes da nós estamos com imagens, inclusive, dessa operação de hoje, né? Nós temos 1000 bingos antes da MP168. Hoje tem 360, 380 bingos. Se o negócio fosse tão bom, tão lucrativo, teria o contrário, teria 2000 bingos. 5 casas foram fechadas de videoloterias na capital. São imagens de hoje aqui que você acompanha no Conversas Cruzadas. O senhor acredita que há ambiente propício no Congresso Nacional para legislar a respeito deste assunto? Tivemos no início do governo Lula, primeiro mandato, o caso Valdomiro Diniz, CP dos bingos, e agora esse mar de lama no centro do país, especialmente no Rio de Janeiro, com venda de liminares favoráveis pela liberação das máquinas. Então vamos lá atrás, né? O governo Lula, quando ele era candidato ainda, ele falou que ia estudar uma possível regulamentação, estudar as loterias, estudar o Jogo do Brasil. Então, na sua mensagem ao Congresso, a captação de recursos para obras sociais, ele queria retirar dos bingos. Está lá na mensagem que ele mandou ao Congresso Nacional. Depois disso, logo em seguida, ele fez um grupo interministerial para discutir o assunto. Inclusive, no último debate que eu tive aqui, trouxe até o grupo que tinha sido montado. Então, foi feita essa discussão. Logo em seguida, houve a questão do Valdomiro Diniz. Agora, você veja que nos bingos ali ficou comprovado e foi estudado, volto a falar, foi investigado, que Valdomiro Diniz e as pessoas envolvidas não tinham nada a ver com bingos. Nada a ver com bingo. Está lá, está escrito, está lá dentro do relatório. E os empresários de bingos hoje, todos que estavam na época, estão todos aí, estão todos trabalhando, são pessoas que têm a sua família... São pessoas que eu, há 4 anos que eu estou à frente, eu não vejo nada disso sobre... E o episódio agora do Rio de Janeiro, o dinheiro do jogo sendo utilizado para a compra de decisões judiciais favoráveis à liberação das máquinas e da atividade. Eu acredito hoje que vamos aguardar aí as investigações para ver. Mas na CPI eu disse... que a federação, uma associação de classe, ela tem que defender todos os seus associados e que nós temos e gostaríamos de ter um conselho de ética, mas só podemos ter esse conselho de ética quando estiver regulamentado para poder banir as pessoas que são. Logicamente que dentro do nosso setor, como qualquer setor, está aí provado no judiciário, advogados, médicos, devem ter as pessoas que estejam hoje se aproveitando da situação. Agora, volto a falar, tudo isso está ocorrendo. Hoje, todas essas operações, por que o governo não regulamenta e pega o gancho do Senado, do presidente da CPI, do relator da CPI, que fez um estudo minucioso, inclusive visitando Santa Catarina, inclusive na própria relatório ele cita aqui a Loteria de Santa Catarina,
Então, por que não se utiliza? Nós gastamos todo o dinheiro do contribuinte durante um ano, quer dizer, eles têm o poder de investigar, e por que hoje não faz? E no próprio relatório não consta nada disso. Bom, pessoal, vamos atender o nosso telespectador. Só peço a todos o máximo de objetividade para conseguirmos atender a todos. Tem opinião para tudo quanto é gosto aqui. Vamos lá. Isso é muito bacana. O Paulo no centro, ele diz o seguinte, isso aqui foi tocado no primeiro bloco, né? Os pareceres foram dados pelos pareceristas, como o senhor mesmo falou, de maneira gratuita ou se foram pagos pelo Estado? Quando o senhor falou de pareceres, de juristas dando conta da legalidade da atividade. Lógico, foram 3 pareceres contratados, né? Foram pagos honorários para a emissão dos pareceres. O doutor Luiz Roberto Barroso, doutor Péricles Prade e doutor Américo Lacombe. O primeiro, um constitucionalista renomado, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O segundo, Américo Lacombe, professor da PUC, Universidade Federal, Universidade de São Paulo, no curso de Direito. E o terceiro, doutor Péricles Prade, professor também da Escola de Magistratura, inclusive foi professor da Escola de Magistratura aqui em Santa Catarina e constitucionalista renomado no Estado. Ok. Quero, Renato, fazer uma colocação também acerca disso, que o governador do Estado assinou esse decreto, pelo que a gente tem conhecimento, fundamentado nos pareceres da Procuradoria-Geral do Estado, doutor Adriano Zanotto, fundamentou e, com base, então, também em outros pareceres jurídicos, veio a editar o decreto que está presente até hoje aí. Perfeito. Bom, o Rodrigo Ramos, no Cobrasol, diz o seguinte, não se deve esquecer que também existem pessoas honestas trabalhando em casas de jogos, videoloterias, bingos, é o que diz o Rodrigo Ramos. A Vânia na agronômica, com o jogo, muitas pessoas estão cometendo suicídio, famílias estão ficando desestruturadas. O que começa como uma brincadeira logo se torna vício, é o que diz a Vânia na agronômica. A Silvânia no Cobrasol, o bingo, na verdade, só traz destruição para o jogador, eles deveriam ser extintos, é a opinião da Silvânia. O Zélio Brito em Campinas, o governo do estado fez igual a brincadeira do boi em governador Celso Ramos, ignorando uma lei superior. É o que diz o Zélio Brito. O que mais por aqui? O Américo na Trindade, para o senhor, diz o seguinte, o senhor tocou há pouco que num ano a arrecadação com impostos, ou em um ano a provável arrecadação com impostos, seria de 2 bilhões em função... Milhões. 2 bilhões e 600 milhões. Isso país. Exatamente. País. Com atividade... Com mil bingos abertos. Sim, com atividade de bingo e videoloteria. Bom, e o que ficaria para os empresários? Qual é o percentual de lucro aqui? Qual é o... Hoje nós fizemos um cálculo que sobraria nesse nosso... Inclusive, para essa pessoa, ela pode entrar no site do ProBingo, www.probingo.com.br, onde diz ali a explanação de motivo. Esse estudo foi feito pelo Dr. Osíris Lopes Filho, ex-secretário da Receita Federal. Sim. Ele fez o estudo e como fez a explanação, a exposição de motivos. Então, a gente, em cima de mais ou menos, deu R$600 mil em uma casa, com um lucro de R$180 mil, lucro bruto, tirando as suas despesas. Então, basicamente, em cima desses números que foram feitos... Pois é. Vamos acertar também o seguinte, né? O lucro não é pecado, né? Em qualquer atividade. Só um parênteses, pelo que eu tenho acompanhado na imprensa e a investigação da Polícia Federal, só uma liminar do STJ, por ela foi pago quase R$1 milhão. R$1 milhão para o funcionamento de uma casa de bingo. Quer dizer, para pagar R$1 milhão por uma decisão judicial, imagina-se quanto não se arrecada, né? Quanto não se arrecada. Ausente uma regulamentação, é isso que acontece. Não, a regulamentação tem que ser federal, né, doutor? Pode ser até estadual também, né? Não, mas a regulamentação vai ser... A ideia é ser federal, mas que repasse os estados para ter a... Mas quando a Constituição for mudada, quando o Congresso disser isso, aí nós vamos cumprir. Porque é muito mais, hoje em dia, muito mais fácil o Estado controlar, ele tem muito mais meios de fazer esse controle do que deixar isso ao governo federal. Bom, aqui o Valdomiro no Abraão, porque ainda não fecharam os bingos clandestinos em São José. Delegado, o senhor tem informação de bingo clandestino em São José? Deve ter um monte. Nós não temos informações. Aqueles que estavam abertos durante a vigência da antiga lei, quando ela foi julgada inconstitucional, nós tivemos as informações, passamos, foram fechados todos.
É evidente que a clandestinidade cria dificuldade para os mecanismos, para a polícia, até para o Ministério Público, enfim, coibir toda a clandestinidade. Quisera nós ter a capacidade e a estrutura para, num passe de mágica, ir lá e solucionar toda a clandestinidade no Estado. Pois é. Por isso que nós, por um lado em que nós não nos posicionamos nem a favor nem contra o comércio do bingo, nós preferimos sim que fosse regulamentado, disciplinado, porque aí sim nós teríamos muito mais mecanismo de diminuir. Você tem um controle maior? E teríamos um maior controle, até a própria ajuda daqueles regulamentados para coibir o não regulamentado. Agora, senhores, uma dúvida aqui, porque os senhores que defendem atividade de bingo e vício de loteria estão falando da correção da atividade. Não, e a questão ética, por quê? Porque quando foi tocado aqui, através do telespectador, atividade clandestina de bingo em São José, o senhor disse que, não, deve ter um monte. O senhor disse também agora há pouco que se um magistrado vendeu uma decisão judicial por R$1 milhão, isso aí é decorrência da falta da regulamentação, por isso que isso acontece. E a questão ética? Quer dizer, então, se não tem lei, vale tudo? Não, de maneira alguma, de maneira alguma. A Associação Brasileira de Loterias Estaduais, ela justamente busca essa regulamentação para impedir essa corrupção, para impedir qualquer ato ilícito que ocorra envolvendo essa atividade. A proposta da ABLA, inclusive, é que o controle de todos os estabelecimentos de bingo, de videoloteria que houverem no Brasil, seja feito via online. Hoje, a tecnologia que pode ser aplicada dentro de um estabelecimento desses permite que que um funcionário ou inclusive vários funcionários ou várias entidades fiscalizem ao mesmo tempo cada equipamento. O que se busca com a regulamentação é justamente impedir que ocorra qualquer ato ilícito, qualquer forma de sonegação, de contrabando, lavagem de dinheiro. Inclusive, o melhor mecanismo para impedir ou coibir a proliferação do vício no jogo é justamente a regulamentação. Porque se o equipamento estiver no estabelecimento sem a devida regulamentação, ele joga quanto quer, ninguém sabe quem é o proprietário, ninguém sabe para onde vai o dinheiro. Bom, vamos para o intervalo. Em instantes, a pergunta do Henrique, no centro da cidade. Até já. Este é o Conversas Cruzadas na TV Com, discutindo bingos e videoloterias. Hoje, o juiz federal em Joinville, Cláudio Marcelo Schissel, declarou que o decreto estadual que permite a atividade de videoloterias no estado, decreto do governador Luiz Henrique da Silveira, publicado no mês de fevereiro, segundo o magistrado em Joinville, trata-se de um decreto sem validade. Segundo ele, quem deveria legislar ou quem tem atribuição legal para legislar sobre este tema é a União. Vamos lá. O Jorge em Chapecó. É muita hipocrisia falar em bingo enquanto o maior agenciador é o governo, com loto, mania, e a polêmica toda é justamente para abafar escândalos, como o caso Valdomiro Diniz, agente do governo que recebeu propinas. Isso foi um fato, isso é um fato comprovado, assessor direto do ex-ministro José Dirceu, que está querendo voltar. Mega Sena, lavagem de dinheiro e por aí vai. Jorge, obrigado pela atenção e pelas tuas palavras, aqui pela tua gentileza, pelo teu carinho. É o Jorge em Chapecó. O que mais? O Henrique no centro. Para o senhor a pergunta, o que o senhor acha sobre o vício no jogo, os viciados em jogos eletrônicos ou em bingos? Todo tipo de vício é ruim, né? Para usar um termo bem comum. E a melhor forma de combater o vício no jogo é regulamentá-lo. Nós temos exemplos em alguns países onde a regulamentação prevê de que o cidadão, para entrar num estabelecimento onde tem o jogo, ele tem um limite de crédito para usar naquele estabelecimento. Se ele quiser ultrapassar aquele limite de crédito, ele tem que fazer uma declaração numa agência reguladora do governo respectivo e declarar que aquele valor que ele vai jogar não vai afetar a sua sobrevivência. Me parece que esse é o melhor dos mecanismos. O que promove o vício é, sim, a falta de regulamentação e a atividade clandestina. Hoje, ter o equipamento, que tu sabe quem é o dono, onde ele mora, que o governo controla, o telefone, CNPJ, isso é muito interessante. O perigoso é jogar no equipamento que tu não sabe nem sequer quem é o proprietário. Aí, sim, o vício é um mal que pode acontecer e isso deve ser coibido. No entendimento do senhor, promotor, qual é a tendência? O que deve acontecer daqui para frente? Tem essa efervescência no Congresso Nacional, com vários projetos tramitando na casa quanto à regulamentação ou não da atividade de bingo e videoloteria. Tem o andamento das investigações
da Operação Furacão, no Rio de Janeiro e centro do país. Qual é a tendência no entendimento do senhor? O que pode acontecer? Eu tenho uma certeza absoluta, no caso catarinense, de que o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, vai reconhecer, no futuro em breve, a inconstitucionalidade desse decreto que foi recém-editado. Com relação ao caso do Rio de Janeiro, acredito que o Supremo deva, de uma forma célere, esse é o meu sentimento, julgar esse processo, até para que ele sirva de paradigma, de exemplo para todos os demais. Nós pretendemos que o Supremo declare logo essa inconstitucionalidade, até para resguardar toda essa celeuma, muito embora o Ministério Público não conheça esse decreto como válido desde já, tanto que os próprios promotores de justiça em suas comarcas estão requisitando aos delegados de polícia, estão solicitando o auxílio da população para que denuncie, a fim de que as casas de bingo, com ou sem licença da Codesc, sejam fechadas. Delegado Zanelato, no entendimento do senhor, quem está operando hoje com videoloteria ou bingo opera na ilegalidade? Bom, tem este enfoque aí. Claro que a Polícia Civil, ela está aí para atender a legislação. E o governador emitiu um decreto e a Codesc emitiu algumas licenças. Mas, além dessas licenças da Codesc, aqueles que abriram com essa licença até o presente momento, também não deveria ter abrido a casa, porque eles não pegaram a licença também da Polícia Civil, que tem essa atribuição de fiscalização, até porque ela adentra até na questão da segurança, na questão de prevenção. Dos casos recentes, videoloterias, das liberações? das recentes também. Então, mas houve liberações recentes? Houveram liberações pela Codesc, mas não pela Polícia Civil até o presente momento. Recentes?